E o Bom Dia Guarujá tem um prazer, e eu confesso que eu fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de entrevistar gente, né, do Guarujá, super profissional, doutora Andréa Sander, médica formada pela Universidade de Alfenas, oncologista pelo Instituto Arnaldo Vieira de Carvalho e médica paliativista pelo Instituto Paliar. E coordena a equipe de cuidados paliativos da UTI do Hospital Santo Amaro. E hoje, comemorando um ano dessa comissão. Doutora, seja super bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e falar um tema que me agrada muito, que eu acho que é de fundamental importância para toda a população. E quem vai me ajudar nessa entrevista é a Patrícia. Obrigado pela sua participação. Você é de casa, fica à vontade. Eu que agradeço pelo convite. Acho que esse bate-papo aqui ele vai ser muito enriquecedor para todos nós. Estou super curiosa já para saber quais são as novidades que a doutora vai trazer aqui para a gente, o trabalho que é desenvolvido aqui na nossa cidade. Doutora, então já vou logo com a primeira pergunta. Quais são os cuidados paliativos? Cuidados paliativos é uma abordagem que oferece qualidade de vida e previne sofrimento para pacientes que têm um risco, uma doença que ameaça a vida. Tá. Então, na verdade, esse tipo de cuidado, ele acompanha o tratamento do paciente, prevenindo o sofrimento, acolhendo as suas famílias. Então, por isso que é de fundamental importância. Atualmente, a gente vê um envelhecimento da população. Sim. Então, quando a gente vai envelhecendo, as doenças crônicas vão fazendo parte desse processo. E se a gente não souber como viver e conviver com qualidade com essas doenças, então talvez valha a pena a gente aumentar uma sobrevida sem qualidade, né? Sim. E quais são, assim, os tipos de doenças que podem ser tratadas com cuidados paliativos? Na verdade, todas as doenças que ameacem a vida, né? Então, doenças graves que ameacem a vida têm indicação de cuidados paliativos. Então, se a gente pensar uma doença cardiológica, que é uma insuficiência cardíaca, que é o coração grande, uma doença oncológica, um câncer, uma doença renal, que o paciente vai ter que fazer hemodiálise, um paciente que tenha problema pulmonar, aquele Sim. enfisema, que vai ter falta de ar durante a vida. E nesse processo todo de adoecer, porque conforme Sim. a pessoa vai evoluindo na doença, as condições clínicas vão mudando também. E aí a gente tem que ir alinhando tudo isso, né? E dá, assim, um exemplo aqui pra gente, doutora, por exemplo, de um trabalho, assim, dentro desses cuidados paliativos, por exemplo, com um paciente oncológico. Quais são, assim, como é a forma de atuação de vocês? Então, basicamente para todos os Um pacientes, exemplo talvez de tenha um algumas caso, assim, já. particularidades, mas para o doente oncológico, a gente já tem que pensar que o paciente que recebe uma doença de um câncer, uma notícia de um câncer, e aí às vezes o câncer com uma metástase, então isso traz um sofrimento tremendo. Muitas vezes não é só o sofrimento físico, Sim. de uma dor por uma Sim. metástase, é um sofrimento biopsicossocial, né? Como é que ele não vai ver os filhos crescer, quem vai sustentar a família dele, ele não vai estar aqui daqui tantos anos para formar a filha. Então, eu acho que o sofrimento ele tem que ser cuidado em todas as esferas do ser humano. Então, o médico acaba entrando na parte física, mas a gente faz um acompanhamento multiprofissional. Sim. Porque não adianta você dar remédio para dor Sim. e não atuar no sofrimento dessa pessoa. Com certeza. Em relação à própria família também. Sim. E a família também sofre com isso. Porque quando a gente fica doente, toda a dinâmica de uma casa modifica. Então, os familiares também são incluídos nesse tratamento, né? Então, acho que dando um exemplo, a ideia, quando um paciente interna numa situação de vulnerabilidade, que vai necessitar de cuidados, a gente, primeiro, tem que controlar sintomas físicos, seja dor, falta de ar, que é dispneia. A equipe multi atua também no sofrimento, às vezes, espiritual, social, de quem vai me ajudar a ter um benefício para que eu consiga continuar provendo as coisas para minha família, porque é fácil ter a família parar tudo e cuidar daquela pessoa que está doente, mas quem sustenta a casa? Quem paga a conta de luz? Né? Então, são várias esferas ali que a gente precisa atuar. E aí, a pessoa vai acabar tendo uma prevenção do sofrimento.
não vai resolver o problema de saúde, porque infelizmente às vezes a situação de saúde ali não tem mais cura e é irreversível. Mas pelo menos o tempo que ele tiver, a gente tenta melhorar uma qualidade. É uma forma de amenizar a dor, trazendo uma qualidade de vida, Exatamente. tanto para o paciente quanto para a família, né? Porque é o que a gente sempre fala, né? Quando um adoece, acho que todo o grupo ali, né? Todas as pessoas no entorno acabam, em certa medida, também adoecendo. Sim. E dentro dessa comissão que vocês criaram, quais são os tipos de profissionais? Quais são os especialistas que tem para dar esse suporte? Fico muito feliz em poder falar isso, porque não é comum que as equipes sejam tão completas, mas no Hospital Santo Amaro é uma equipe completa. Então, tem eu como médica, a gente tem a equipe de enfermagem, que tem 2 enfermeiros da assistência e tem 2 enfermeiras da qualidade. Aí a gente tem assistente social, psicólogo, o pessoal da humanização, que trabalha junto, e o pessoal da ouvidoria também, que ajuda a gente, auxilia a gente muitas vezes em liberação de visita, traz as demandas que talvez sejam angústias que as famílias têm, às vezes elas acabam indo na ouvidoria solicitar, então a gente vê o que a gente consegue resolver dali. Então é uma equipe bem completa mesmo. Olha, o que habitualmente, infelizmente, nos outros hospitais a gente percebe que não é. E quais são os cuidados que exigem dos pacientes com doenças incuráveis? Então, o paciente com uma doença incurável, que ele estiver mais perto do processo de morrer, normalmente esse paciente ele tem muitos sintomas físicos, né? Ele acaba tendo dor, falta de ar. Então, a gente vai precisar muitas vezes de medidas farmacológicas, que são medicamentos, e às vezes medidas não farmacológicas, que é um acompanhamento de uma fisioterapia, para ajudar a posicionar melhor esse doente. Então, são pacientes que vão demandar um cuidado muito além da doença. Vocês percebem que aqui eu não estou falando de remédio para a doença, não é a quimioterapia para o câncer. Sim. É buscar o além, amenizar, né? Exatamente. O além. E não quer dizer que esse paciente não estará fazendo o tratamento da insuficiência cardíaca, por exemplo. Ele pode estar tomando todos os remédios do coração, mas junto a isso, ele está ganhando a qualidade. É um trabalho de humanização. De humanização. Vai tentar humanizar aquele paciente para um momento de uma fragilidade tremenda, né? Sim. Porque é no momento em que a gente não para pensar nisso enquanto a gente está com saúde, né? Mas a hora em que você tem uma doença que literalmente te coloca a finitude cara a cara, isso mexe em vários aspectos. E, às vezes, o especialista, o cardiologista, o oncologista, ele vai focar muito na doença. Tá. E quem vai focar na pessoa? Na família, né? Na família, no núcleo. Então, quando a gente pensar cuidados paliativos é quando não tem nada para fazer, isso é um equívoco tremendo. Porque, na verdade, tem muita coisa para ser feita. E a gente ajuda o profissional, que é o especialista, nesse cuidado. Porque daí ele foca no coração, a gente vai focar no paciente global, na família. Então, isso também melhora como o paciente vai ter a relação com a doença ali. E já vi alguns casos também, falando de cuidados paliativos, de pacientes, né, que foram adeptos, que eles aumentaram até a expectativa de vida. Sim. Né, por conta dos cuidados paliativos. Então, assim, você vê o ser humano, né, enxergar a essência ali do ser humano, tentar... É uma forma de empatia, né? Você sentir ali a dor e tentar realmente amenizar algo além da dor física. Sim. E isso já foi demonstrado em vários estudos, que o cuidados paliativos é capaz de aumentar a sobrevida. Porque você também acolhe esse paciente numa fragilidade. Então, às vezes, o paciente está muito frágil. E se você submete ele a um procedimento invasivo, vamos pensar numa colonoscopia, que é um exame que requer um preparo, você tem que fazer uma dieta muito restrita. Às vezes, o paciente que é muito frágil, esse exame pode ser fatal e trazer outros problemas. Então, você ter uma equipe que olhe ele como um todo e ponderar, esse exame é indicado? Sim. Qual o risco? Qual o benefício disso? Vamos pensar todo mundo analisando aquele paciente, não aquela doença, né? Eu sempre falo, não é um câncer gástrico que está internado. É um paciente, um exemplo, seu João, que é um pescador, que tem... Né? Quem é aquela pessoa? O que é o valor para ele? Porque, às vezes, o que é importante para mim não tem nenhuma importância para ele, é o inverso. Às vezes, o que é de valor dele, para mim, não significa nada. Então, as decisões têm que ser tomadas assim. Quem é essa pessoa? Qual que é
a retaguarda que ele tem, a sua rede de apoio, quem são essas pessoas? O que é importante para ele? Às vezes, o que é qualidade de vida para ele? Sim. Às vezes, qualidade de vida para ele é estar no mar pescando. Para mim, nossa, não tenho paciência nenhuma para pescar. Sim. Acho muito parado. Então, é o valor do outro, né? E aí, a gente tem que olhar fora... É um trabalho fantástico. Da caixinha, fora né? da caixa e pensar que não é você, não é sobre você profissional. É sobre a pessoa que está, né, recebendo aquele cuidado. E também vejo que é uma questão cultural e educacional, Sim. né? Porque a gente se depara aqui com algumas situações da família falar, os médicos não quiseram deixá-lo internado. Na verdade, às vezes não é que não quiseram. Sim. Entenderam que para ele seria melhor não estar internado naquele momento, né? Sim. Então vem esse trabalho cultural de falar assim, ó, tudo que a gente podia fazer aqui para a doença já foi feito. Sim. Agora cuidar de forma paliativa para ele ter uma sobrevida, uma melhor condição, mas isso eu acho que isso está engatinhando para esse caminho. A doutora, imagina ver as coisas dessa maneira? Eu concordo com isso. Acho que esse paciente, muitas vezes ele não vai estar no hospital, porque o tipo de cuidado que ele precisa não é dentro do hospital. Mas eu acho que a gente vai ter que ampliar, pensando nas cidades, não só Guarujá, como os outros municípios, o que esse paciente tem na rede também. Uhum. Porque, vou dar um exemplo, um paciente com câncer metastático que toma morfina para dor. Enquanto ele está no hospital, ele toma morfina, ele não tem dor, ele consegue sair da cama, ir até o chuveiro, tomar banho, comer. A hora que eu dou alta para esse paciente, quem vai dar continuidade desse cuidado? Entendeu? Entendi. A gente tem que pensar que... Ele, nesse momento, ele poderia estar em casa, mas ter um cuidado específico. Ou ter uma rede que o acolha, né? Então, agora, se eu não me engano, foi em maio que saiu a Política Nacional de Cuidados Paliativos. E a Política Nacional de Cuidados Paliativos vai ter... verba para que os municípios invistam no cuidado em rede. O cuidado em rede eu, André, avaliei esse paciente na UTI do hospital. Tá. A gente entende que ele é um paciente que necessita de uma abordagem em cuidados paliativos. Tá. Mesmo que seja complementar. Vamos supor um senhor que teve um AVC e ficou acamado, sequelado. Sim, ele vai para casa. A gente já ajudou a família, treinou a família nos cuidados. Onde esse paciente vai ter uma retaguarda na rede? Qual o BS, o ZAFA que vai acolher? Essa equipe é treinada para dar uma assistência em cuidados paliativos? Perfeito. Então, na política, que agora vocês devem ouvir falar muito disso, porque vai ser uma cobrança, e o próprio DRS da Baixada Santista vem cobrando isso. O que os municípios vão fazer para acolher esse paciente, para que ele possa estar na sua residência? Se ele morrer em casa, quem vai fornecer o atestado de óbito? Esse paciente vai ter acesso ao MUSAFA. Mas a MUSAFA não tem uma médica paliativista, mas vai ter um matriciamento. Então, equipes que vão matriciar e ajudar nesse tipo de cuidado quem está ali em loco. Sim. Então, já aproveito para deixar o convite para esse assunto, a doutora voltar aqui e a gente discutir isso, porque realmente entendo que esse seja o caminho para desafogar as UTIs do nosso município. Exatamente. É um caminho viável, possível e que tenho certeza que vai ajudar muito as nossas comunidades. E não adianta a gente também pensar no cuidado no hospital e depois dar alta para esse paciente na casa. E às vezes a gente, conhecendo aqui o Guarujá, ele mora numa vulnerabilidade. Ele não tem uma condição de comprar um medicamento. Sim. Também jogar ele ali e o familiar começar a gritar de dor, sofrer, ele vai ficar angustiado, ele vai levar na UPA de novo para internar. Com certeza. Todos nós faríamos isso. Que muitas vezes acontece isso, né? A família acaba não tendo assistência em casa e aí uma questão de necessidade... força a barra de falar assim, não, tem que ficar aqui, porque não consegue ter esses cuidados. E aí, por isso que essa questão educacional e cultural, que eu falei no começo, né, que esse momento pode ser atingido e melhorado. Sim. Né? Acho que esse seria o caminho. Sim, acho que esse é o caminho e o cuidado em rede, né? Sim. A rede toda foca no cuidado, capacita as pessoas, a família, a população se engaja nisso, então isso... É muito, muito bacana esse projeto, muito interessante, e é bom, assim, iniciar o projeto com a capacitação e manter a capacitação. Sim, exatamente. Né? Porque essa é uma questão que a gente sempre se depara aqui no município, às vezes com alguns aspectos que, às vezes, tem o treinamento, a pessoa, às vezes, é capacitada, mas não tem aquele acompanhamento, né? Como que eu posso dizer?
Tipo, como se fosse uma reciclagem. Sim. Né? Então, isso é importante também, até porque sempre vão agregando pessoas novas, né? Para poder manter ali o ciclo, ali a roda girando, digamos assim. Com certeza. E na política de cuidados paliativos, na Política Nacional de Cuidados Paliativos, a ideia da equipe que matricia não é só treinar, é fazer discussões semanais. Então, por exemplo, perfeito. mesmo que online. Então, a gente é uma equipe que está matriciando aquelas USAFAs, a gente vai entrar numa reunião online, passa o caso, o que poderia ser feito aqui, poderia ser feito isso, poderia ser feito aquilo, e aí vai, então é muito mais atuante. Esse é o planejamento, né? Essa é a ideia, né? É o objetivo. Doutora, eu sei que o tempo da doutora está escasso hoje, e aproveitando aqui, já indo para o final, para os familiares, assim, quais são os tipos de tratamento, de acolhimento para os familiares? Deve ter o quê? Um tratamento psicológico, um acompanhamento, tratamento não, né? Um acompanhamento psicológico, tem algum outro tipo de... Normalmente, acompanhamento? Quando a gente, vamos por lá na UTI, vou dar um exemplo da UTI. Sim. A gente identifica o paciente com necessidades de cuidados paliativos, a equipe assistente da UTI começa a conversar com a família. Aí, às vezes, eles trazem algumas dúvidas por desconhecimento, medo que é desligar todos os aparelhos e deixar morrer. Isso, às vezes, infelizmente, ainda é uma questão cultural achar que o cuidados paliativos é morte. Na verdade, não é, né? Aí, a equipe tenta começar essa conversa e aí a gente faz uma reunião familiar. Então, normalmente, nessa reunião, vou eu... o psicólogo, e aí a gente pede que venha os membros da família que serão os responsáveis. E aí a gente tira dúvidas. Mas vão desligar o aparelho? Mas o que a gente espera disso? Mas ele está morrendo em dias? Porque também, muitas vezes, a ansiedade da família é um desconhecimento. Sim. E se ela não tem conhecimento sobre o que está acontecendo ali, o que ela precisa esperar para os próximos passos, então a gente tenta acolher essas angústias. Aí o psicólogo também trabalha algumas coisas. Se necessário, ele encaminha o familiar para um tratamento psicológico específico. Aí ele vai para o CAPS, para a unidade onde é a sua unidade de atendimento. Mas a gente faz esse acolhimento. E também, muitas vezes, a família, quando vai para a enfermaria, né, o ideal é que ela seja capacitada ao cuidado. Né? Também, assim, quem vai oferecer o medicamento? O que é dar um medicamento de 6 em 6 horas? Porque, às vezes, a gente, se não explicar isso, às vezes isso vai passar. E aí, a família, normalmente o familiar, acaba entendendo e sofrendo menos, porque ele vê que o familiar está mais confortável também, né? Sim. Então, a assistente social também vai ajudar muito nas questões aí jurídicas e outras coisas que eles possam ter dúvidas de benefícios, porque também é aquilo, né? Eu posso cuidar do meu familiar, mas quem paga a conta, quem faz o mercado, né? Com certeza. Para eu sair para trabalhar, eu tenho que pagar alguém para estar ali, né? Até aproveitando esse gancho, doutora, nos pacientes terminais, né? Que é aquele momento muito difícil, delicado, toda palavra tem que ser muito bem estudada a ser falada, né? Mas como que é tratar desses assuntos, como onde a pessoa quer ser sepultada, como quer ser sepultada, os bens, se haverá divisão de bens, se não tem bens, para quem vai deixar, a questão de benefícios, né, se tiver benefício, como que isso é tratado? Então, na UTI, a gente acaba até nem conseguindo ter esse tipo de conversa, porque às vezes os pacientes estão em uso de aparelhos, não se comunicam mais. Tá. O ideal seria a gente começar esse cuidado prévio. Sim. Antes de chegar o momento em que o paciente já não responde por si. Tá. Por isso que é importante, quando eu falo da gente conhecer o valor do outro, é conhecer o seu João, quem é o cuidador de saúde dele. Normalmente, durante as consultas, aí já ir conversando, ele vai falar, meu filho tal vai responder por mim. Seu João, então, se o senhor não puder ir no banco resolver as coisas, quem vai resolver para o senhor? Isso. O que o senhor gostaria? Eu gostaria de planejar isso antes, porque muitas vezes, nos últimos dias de vida, o paciente não tem uma lucidez, né? Para tomar essa decisão, não vai poder assinar por isso, e às vezes a família vai tomar a decisão, mas será que é ele? Sim. Né? Nessa situação, quando a família não responde mais por si, eu tento trazer o familiar, que era o próximo, e pergunto, quem era o seu João? O que era importante para ele? Tá. Por exemplo, o que o seu pai ficaria feliz da gente fazer agora? Daí ela traz
que não é para ela, é para o pai. Sim. Né? E aí, aproveitando o seu João, né? E essas informações do seu João vai sendo prestadas ao longo do tempo, elas estão inclusas no prontuário? Elas têm tem um documento que tem até para os familiares, se caso precisarem, né, ter isso? A gente pode deixar escrito, né? A gente tem as diretivas antecipadas de vontade. Se a gente for conversar com o paciente, são coisas que ele vai deixar anotado sobre o que ele quer ou não ser submetido. E isso tem um valor legal. Sim. Se o paciente não escreve numa diretiva antecipada de vontade, a gente pode deixar isso documentado no prontuário. Tá. O prontuário é um documento de fé. A princípio, ele tem, né, um valor. E aí, eu sempre procuro deixar escrito com quem que eu conversei. Conversei com o seu João, conversei com a filha Marcela, sobre prognóstico, sobre a gente deixar isso descrito para que esse cuidado possa, né? Porque a gente não vai estar lá 24 horas, né? Então, para que mas o ideal é a gente conversar antes, começar essas conversas antes. E que faz uma prova numa eventualidade, né, necessária ali. Bom, doutora, eu vou encerrar, né? Eu gostaria muito de ficar conversando um assunto muito importante. Tenho certeza que realmente ajuda muito a nossa população, mas pelo tempo, né? Eu gostaria de agradecer muito. Fantástico mesmo, parabéns, viu, para toda a equipe. Gostaria de agradecer muito a participação. Sei que o tempo da doutora é valioso e tenho certeza que nós teremos outros assuntos para conversar. Patrícia, por favor. Eu gostaria só de agradecer o convite também de vocês para estar participando aqui hoje. E, doutora, só tenho que parabenizar a doutora, toda a equipe lá do hospital também. O trabalho é valiosíssimo, tem uma grande relevância pública. Isso é fantástico, precisamos divulgar mais. Sim, com certeza. E que sirva também de exemplo, né, para as outras unidades de saúde, para os outros estabelecimentos. Fantástico, sensacional mesmo, parabéns. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Agradeço o pessoal do Hospital Santo Amaro, que há um ano atrás me convidou, e a equipe, eles são bem engajados mesmo, eles tentam fazer acontecer. Então, acho que é fundamental. Não se faz cuidados paliativos sozinho. Então, não é só médico, é uma equipe mesmo. Eles não estão aqui. Eu ainda falei, vocês tinham que ter vindo comigo, né? Porque somos uma equipe. E acho que é fundamental a gente, agora, com a Política Nacional de Cuidados Paliativos, pegar e tentar divulgar isso e melhorar essa assistência no nosso município, né? E vou falar agora para a população, que cuidados paliativos, ele não é só sobre morte, é como viver. Então, se você tem uma doença que ameaça a vida, como nós vamos viver com ela no tempo que você tiver? Então, não é só sobre morte, né? Muito além disso. Tendo mais qualidade, né? Muito mais qualidade de vida. E agradeço aí a presença. Bom, depois disso, só tenho que parabenizar a doutora, toda a equipe de Santo Amaro, e o Bom Dia Guarujá sempre estará aqui defendendo o que é bom, e a equipe tem mostrado que é um excelente trabalho e vamos com certeza dar continuidade a esse trabalho. Obrigado, até o próximo.